Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você está aí ouvindo essa palavra, uma palavra que não vem de mim, mas uma palavra de Deus. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração e algo que vai produzir coisas novas dentro de você, dentro da sua mente, aquietando a sua alma. Então eu queria que você viesse junto com a gente, porque Deus vai ensinar o quão é apenas esta nossa tarefa para passar pelas tribulações. Confiar em Deus. Mas como eu consigo confiar em Deus? E Deus pede pra gente: apenas confie em mim. Apenas esteja consciente neste pensamento. Eu confio em Deus. Já anota aí, você que está chegando aí agora, já anota assim, ó. Eu confio em Deus. Este é o pensamento que Deus quer que você esteja consciente no dia de hoje. Não sabemos o que nós passaremos pelo dia de hoje. Você pode ter uma agenda, eu posso ter uma agenda, mas só Deus sabe o que nós passaremos pelo dia de hoje. Por exemplo, ontem estava frio aqui em São Paulo, hoje já vai fazer calor. Ainda está um ventinho gelado, mas ele já virou o tempo. A gente não sabia, o homem pode tentar imaginar o que vai acontecer, mas só Deus sabe. Então, Deus quer que você aquiete o seu coração dentro do que você está passando. Ele me traz para dizer isso para você. Confia em Deus. Escreve assim: eu confio em Deus. Quando nós vivemos o nosso dia consciente neste pensamento, que é palavra dele, é palavra de Deus. Se você se manter conectado, eu confio em Deus em toda e qualquer situação, pode ter certeza que a paz que excede qualquer entendimento chega na sua mente. A paz que excede qualquer entendimento faz sossegar aquilo que está não sossegado dentro de você, que traz e que não traz paz. Né? Então o pessoal que está no ao vivo, que já está escrevendo, já pegou, eu confio em Deus. Eu também vou escrever aqui, junto com vocês, para a gente poder abrir junto. Eu confio em Deus. É isso aí, galerinha. Como é que vocês estão, família? Beijo pra vocês, beijo no coração de vocês. Ontem eu não consegui entrar à noite com vocês. Como vocês sabem, a noite é um momento de muita intimidade com a minha filha, de imersão com a minha filha. E não deu, é o momento de TT, de dar banho, de botar pra dormir, de conversar com a Bruna. Então é uma fase que não deu pra entrar. Mas como é que foi ontem? Foi bênção, gente? Eu confio em Deus, é isso aí. É importantíssimo a gente declarar isso. Então abra sua Bíblia aí, por favor, na abertura do nosso dia, declarar essa frase e se manter conectado nesse pensamento. Era a grande qualidade de um jovem chamado Daniel. Então você abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 26 a 28. Daniel, capítulo 6, versículo 26 a 28. Se alguém puder escrever aí para mim, Daniel, capítulo 6, versículo 26 a 28. A fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. E eu creio que algo novo vai surgir dentro de você hoje. Então, Jesus, esse ambiente é seu. Essas pessoas, essas almas que estão aqui são suas. A tua palavra diz, você disse, Jesus, que ninguém chega até próximo de você para ouvir a tua palavra, senão aquele que foi chamado pelo Pai no mundo espiritual. Então, Jesus, é com muita alegria que eu estou aqui. Eu espero que todas as mulheres e homens que estão no ao vivo e no gravado já possam sentir essa alegria de estar aqui sabendo que o Pai Nosso chamou até aqui. Às vezes a gente acha que é a gente que veio, na verdade é você que chamou. Então, Jesus, por favor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos sair daqui incendiado pelo seu Espírito. Porque o seu Espírito, Senhor, é como um fogo que faz a gente não parar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 26. Faço um decreto, o rei da Babilônia, Dário, escrevendo.
Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Qual é o decreto? É este aqui. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Isso aqui aconteceu na Babilônia. Ei, presta atenção. Quem foi que escreveu isso daqui? Era um homem íntimo de Deus? Sim ou não? O rei da Babilônia, eu vou te colocar no contexto, a gente vai fazer uma engenharia reversa, mas eu queria que você prestasse muita atenção nos detalhes dessa história, para que você olhe para a sua história e veja que Deus está trabalhando na tua vida, irmão. Tem momentos da nossa vida que a gente parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus esqueceu da gente, mas isso precisa sair da tua mente. Deus não esqueceu de você e nunca vai esquecer de você. Por isso que a tarefa de hoje é você se manter consciente. Mano, se manter consciente não é acreditar, eu confio em Deus. É se manter consciente nesta frase. Eu confio em Deus. Ponto. Um Deus que é vivo, que permanece para sempre. Um Deus que tem um reino e esse reino não será destruído. Um Deus que tem um domínio que não terá fim. Um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Um Deus que livrou do poder dos leões Daniel. Um Deus que livrou Daniel do poder dos leões. Ó, que glória isso, cara. Que glória. Isso tem que entrar em 2022 nas nossas vidas. Essa palavra precisa entrar nas nossas vidas. Então, fazendo uma engenharia reversa, eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Quem escreveu isso foi um homem idólatra. Quem escreveu isso foi um homem que não era colado na videira. Quem escreveu isso foi um homem que não tinha intimidade com Deus. E foi ele que escreveu. Deus queria que ele, Dário, o rei da Babilônia, escrevesse isso. Então o objetivo de Deus era que o rei da Babilônia escrevesse isso. A Babilônia, ela... o que aconteceu na história, né? Antes disso, a Babilônia cercou todo o Israel e raptou alguns jovens inteligentes, fortes, e um deles era Daniel. Então Daniel era como se fosse assim sequestrado pela Babilônia. Daniel estava morando de boa em Israel e de repente ele é raptado, ele é capturado, ele vai para um país que ele não planejou ir. É assim que é andar com Deus. Se você quer andar com Deus, se você quer andar, eu confio em Deus, então você precisa abrir mão do seu eu. Daniel era um especialista em abrir mão do eu dele. Daniel confiava em Deus. Daniel não confiava nele. Daniel não confiava no rei de Israel. Daniel não confiava no rei da Babilônia. Daniel não confiava nos leões. Daniel não confiava na cova. Daniel confiava em Deus. E esta é a frase que muda o seu dia. Este é o pensamento que muda o seu dia. Você tem que estar conectado com esse pensamento hoje o dia inteiro. Vai vir uma adversidade ao longo do dia para você e você vai falar assim para você mesma: eu confio em Deus, em pensamento. Em pensamento. Se você fizer isso, ou seja, se você se manter consciente nessa frase, isso demonstra fé. E não há nada que agrada a Deus que não seja a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então chegou o momento da nossa geração, eu e você, mostrar para Deus que a gente confia nele. E confiar em Deus é você declarar para você mesmo: eu confio em Deus. Logo, este problema não vai me matar. Ele pode vir, mas ele não vai me matar. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que toda a palavra de Deus é pura. Deus é escudo para os que nele confiam. Anota aí. Deus é o meu escudo porque eu confio nele. Deus só é escudo de pessoas que confiam nele.
Deus só é escudo de pessoas que confiam nele. Senão não haveria tanta desgraça no mundo, tanta violência no mundo. Por quê? Porque o ser humano se afastou de Deus, mas todos que nele confiam, todos que declaram, eu confio em Deus, ou seja, Deus é meu escudo. Se ele é meu escudo, significa que eu confio nele, ele é a minha proteção e nenhum mal acontecerá comigo e com a minha família. Você tem que declarar isso. Então, só que aqui eu li para você o final da história. Eu li para você o final da história. Nós vamos de trás para frente. Então Deus queria que esse rei Dário escrevesse esse decreto. Foi um decreto aí, ó, no versículo 26 e 27. É um decreto. Um decreto de apresentação. E se você falasse assim, olha, o rei Dário vai escrever um decreto sobre o reconhecimento do Deus de Daniel. Olha, o rei Dário, o rei da Babilônia, vai colocar ali, ó, vai escrever. Vai escrever que Deus é vivo, ele vai escrever que o Deus de Daniel é vivo, que ele permanece para sempre. Ele ia ser chamado de louco. Impossível um rei da Babilônia que foi até ao povo do Deus de Israel e raptou o povo e iria escrever esse. É impossível isso acontecer. Outra coisa que é impossível acontecer é o versículo 28. Daniel prosperou no reinado de Dário e também no próximo reinado, que era o reinado de Sírio. Daniel foi que era um estrangeiro na Babilônia, que era quase como um escravo, né? No sentido assim, ele era um escravo porque ele foi tirado da onde ele morava sem querer sair de lá. Ele foi capturado pelo povo da Babilônia, mas ele foi próspero lá. Esse é o resultado final, gente. Agora, para que isso acontecesse, outras coisas aconteceram antes. Então, para que você seja próspera, para que o impossível de Deus aconteça na tua vida, mulher e homem que está aqui nessa sala, você precisa ver o que aconteceu nessa história. Olha o que aconteceu nessa história. Bom, primeiro, qual eram as características de Daniel? Se você ler o capítulo 6, você vai ver que eu até deixo para você aqui como tarefa, você que tem fome, você que tem sede, você que quer crescer na palavra de Deus, leia o capítulo 6 do livro de Daniel. No capítulo 6 do livro de Daniel, mostra que Daniel se destacou entre os demais staffs entre as demais pessoas do staff do rei, da equipe do rei. E ele só se destacou porque nele havia um espírito excelente, o Espírito de Deus. Daniel carregava o Espírito de Deus. Daniel era íntimo de Deus. Daniel, no versículo 10, mostra que ele tinha um hábito de orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, ele orava e dava graças diante de Deus. Era o seu costume. Não é uma doutrina, era um desejo de Daniel. Era um desejo de Daniel, era uma necessidade de Daniel orar 3 vezes ao dia. Tem muita gente que quer então o caminho é orar 3 vezes ao dia, eu vou orar 3 vezes ao dia, mas não é um desejo. É, na verdade, uma necessidade de cumprir um ritual. Não é isso que vai fazer com que a sua história mude com Deus. Mas é o seu desejo, é o seu coração. Se o seu coração pede para você orar 1 vez por dia, você ora 1 vez por dia. Se você tem a necessidade de orar 2 vezes por dia, você ora 2 vezes por dia. Se você tem a necessidade de orar 3 vezes por dia, vocês estão entendendo, gente? Não é assim, tem que orar 3 vezes por dia porque Daniel orou 3 vezes por dia. As pessoas que falam isso para você são os religiosos. Porque somente o Espírito para te convencer e vai da tua necessidade. O que tu queres? O que você quer? O que você deseja? Qual é a sua necessidade? Daniel tinha necessidade de orar 3 vezes por dia. Daniel também tinha necessidade de não se embriagar com comida e nem bebida do rei. Daniel se posicionou ao chegar na Babilônia, ele falou, eu não vou comer as iguarias aí do rei. A minha alimentação vai ser essa daqui. Ele se posicionou cheio do Espírito excelente, o Espírito de Deus. Então as pessoas, o chefe da cozinha falou assim, beleza Daniel, ok. E Daniel, com a alimentação que ele tinha, ele vivia forte, ele não vivia fraco. Daniel não se embriagava nem com comida e nem com bebida. Por quê? Porque se ele se embriagasse com bebida, e não é só com bebida que a gente se embriaga também com comida. Não é só com bebida e comida que a gente se embriaga com várias coisas. Do que você está se embriagando?
Quando você se embriaga, você se desconecta do Espírito de Deus. Você se conecta com a tua carne, você se conecta com os seus desejos, com as suas paixões, logo você se desconecta de Deus. Então Daniel, ele tinha uma necessidade de se conectar com Deus. Daniel era consciente nisso. Daniel, eu acho que ele acordava todo dia e falava assim, mano, como é que eu vou me manter consciente em Deus? Cara, para eu me manter consciente em Deus, eu não vou me embriagar com essas coisas. Eu não vou me distrair com essas coisas. Eu vou me manter firme. Eu vou me manter neste costume de estar conectado com Deus. Num Deus que eu confio. Então, o que aconteceu? Daniel se destacou tanto na Babilônia que, isso aqui não é historinha para você não, isso aqui eu creio que Deus já está falando com pessoas nessa sala. Eu creio que você já está percebendo o que é que você está se embriagando e você já está decidindo nesse exato momento, em nome de Jesus, em não se embriagar com isso daí que você está se embriagando. Rapaz, se você ficar olhando só para os problemas, você está se embriagando pelos problemas. Se embriagar é você ser dominado. Se embriagar é você ser dominado por algo no qual você se desconecta de Deus. Então, você ficar... A internet pode te embriagar. Você sabia disso? Que a internet pode te embriagar? Você sabia que o seu celular pode estar te embriagando e você não está percebendo? Ou seja, você só vive no seu celular. Passa o dia e você só vive no celular. E tantas outras coisas para fazer, tantas pessoas para você dar atenção e assim, assim e assim. Então, o que é que está te embriagando? Orando 3 vezes por dia, olha lá, orando 3 vezes ao dia, sem vontade, vou me aproximando de Deus, é atraindo o Espírito para mim. Não é um ritual, é a sua necessidade. Se você quiser orar 3 vezes, 5 vezes por dia, é a necessidade de cada um, ok? Não é uma doutrina, é a necessidade de cada um. Tem gente que tem gente que pede só oração e não ora, é a necessidade dele. A pessoa não consegue orar, ela só pede para orar por ela, é a necessidade dela. Você quer que eu faça o quê? Mas a gente sempre vai encorajar você a partir para a oração. Porque é na oração, é na conversa com Deus que você vai se encher da presença dele. Amém? Então, anota aí como tarefa para você escrever, você está se embriagando com o quê? Celular embriaga, pensar só em trabalho é embriaguez. Olhar a vida dos outros é embriaguez. Comida, bebida, droga, obviamente. O que é que você se embriaga? Embriaguez se desconecta, você se esvazia do espírito e você se enche da sua carne. Logo, vai cair. É um fato. É questão de tempo. Amém? Então assim, aí o que aconteceu? Ele se destacou tanto, Daniel, que fizeram uma manipulação e o rei gostava de Daniel. O rei Dário. Ele gostava de Daniel. Daniel era o que mais se destacava profissionalmente na Babilônia, mesmo sendo estrangeiro, porque ele carregava um espírito excelente. Por isso, não por nada mais. Somente por isso. Não é porque ele tinha uma carinha bonita, não é porque o rei gostava dele, não, porque ele carregava um espírito excelente, o Espírito Santo. Então, este Espírito Santo é o Espírito Santo que Jesus entregou e entrega para você todo dia. O espírito que Daniel carregava é o espírito que está disponível para toda a humanidade. É só as pessoas entender que existe, buscar, pedir e receber. De todo o coração. Acabou. Então, aí fizeram uma manipulação e aí o rei Dário ele foi pressionado para levar Daniel para a cova dos leões. Quando Daniel entrou na cova dos leões, a Bíblia diz que, olha só, ele passou mais ou menos umas 12 horas, ele passou a noite toda, no início da noite até o nascer da manhã do dia seguinte, Daniel passou na cova dos leões. Daniel foi jogado numa caverna, jogado numa cova, onde tinha leões, plural. Não, mas peraí, mas Daniel confiava em Deus. Como assim? Daniel confiava em Deus e foi jogado na cova dos leões? Confiar em Deus faz com que eu e você sejamos encaminhados para a cova com leões. Você quer isso? Não, não quero. Então pode sair da live. Essa palavra não é para você. Essa palavra é para aqueles que têm a consciência de que vai ter treta. Porém, olha a grande chave.
a grande chave, que foi como nós começamos esse devocional. Olha o que a Bíblia diz no versículo 21 a 23. Vamos no 19, ó. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei estava triste, porque o rei tinha certeza que Daniel tinha morrido. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Será que esse Deus que você tem intimidade, que você conversa constantemente, tá aí a importância de estar conversando com Deus constantemente, será que ele te livrou? E Daniel respondeu, Daniel estava vivo, Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Olha a postura de Cristo, irmão. A postura do ser humano é chegar e falar assim: eu tô aqui, o meu Deus me livrou, é isso aí. Além dele ter me livrado, ele vai arrancar sua cabeça. Essa é a postura dos religiosos. Não. Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. Sabe quem que respondeu para ele aqui? Foi o próprio Cristo, o Espírito de Cristo dentro de Daniel. O Espírito excelente. Olha isso, ele passou, mano, você imagina a pressão dentro da cova dos leões, cara. Daniel, os leões, absolutamente certeza de que eles estavam rungindo na cara de Daniel. Os leões não atacaram Daniel, mas eles rungiram. E você imagina, Daniel, o que eu faço? Eu vou para cima, não vou para cima? Espero, não espero? A palavra de hoje é espera. A palavra de hoje é espera. E para você esperar, se apoie neste pensamento consciente o dia inteiro. Eu confio em Deus, e deixa que o restante Deus vai te mostrar o quão é poderoso esta frase, o quão é loucura essa frase, porque nós seres humanos não aprendemos a esperar, a gente não quer esperar e muito menos confiar num Deus invisível, a gente quer ir lá e fazer. Então se eu acredito em Deus, eu já sei que Davi matou um leão, então é o seguinte, está vindo esses leões, eu vou atacar esses leões. Ele poderia pensar dessa maneira, mas Deus mandou confiar nele e esperar. Então a palavra de hoje, que poderia ser várias, poderia ser qualquer outra, foi exatamente essa. Por quê? Porque tem pessoas nessa sala, assim como eu, que a ordem de hoje, a ordem, é ordem, irmão. Deus dá ordem. A ordem de Deus é espera. Agora, se você teve problema com a ordem de seu pai e de sua mãe, você nunca vai aceitar a ordem de Deus. Enquanto você estiver travado no seu pai, na sua mãe, na sua história de vida, você não vai receber receber essa palavra como uma ordem de Deus. Por quê? Porque você viu seu pai desgraçar a sua família, e aí seu pai queria ainda dar ordem em você, você bateu de frente com seu pai porque você não aceitava, com razão, é ou não é? Porém, agora chegou a hora de você aceitar e obedecer a ordem de Deus. Você consegue fazer isso? Resolva isso. Converse com Deus sobre isso. Fale para ele que é difícil você obedecer, porque você não obedeceu aos seus pais, e não obedeceu aos seus pais por feridas. Mas chegou o momento de você, com essa consciência, de você se jogar nos braços de Deus, porque em Deus você pode confiar, e em Deus você pode obedecer a ordem dele. Daniel obedeceu a ordem. A ordem é: fica parado onde você está, Daniel. Só veja os leões querendo te pegar. Está aqui. E a resposta de Daniel, depois dessa pressão que ele passou, depois dessa pressão, foi: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Ou seja, vocês estão tentando fazer justiça em relação à minha pessoa, mas eu não confio na sua justiça, eu confio na justiça de Deus. Tem muita gente que alguém fala algo torto para você, alguém está te acusando de alguma coisa, algum familiar, algum amigo, alguém no seu trabalho, e você está preocupada com isso ou preocupado com isso. Deus te chamou para você confiar nele e na justiça dele, e não na justiça do homem. Mas Bruno, eu fui jogada na cova dos leões por injustiça, eu não merecia estar aqui. Daniel não merecia.
Mas Deus queria que isso acontecesse para um propósito maior, que foi a palavra de hoje, no versículo 26 a 28. Deus queria um decreto na Babilônia. E para que este decreto acontecesse na Babilônia, ele escolheu Daniel, que confiava nele, para que o plano desse se cumprisse. Então você quer que o plano de Deus se cumpra na sua vida? Então esteja preparada para a cova dos leões. Tem muita gente que não quer viver na cova dos leões. Tem muita gente que quer ser próspera, como Daniel foi próspero, mas não quer entrar na cova dos leões. E aí? Oh, meu Deus do céu, você quer ser próspera na videira? Então esteja preparada para o matadouro. Os apóstolos viveram isso, os discípulos, irmão, que já morreram. Agora é a nossa vez. Então nós vamos passar por isso. Agora, tem um cara aí, que é muito mais que um cara, que disse: ei, vocês passam por aflições. É isso aí, vocês passam. Mas tenha coragem, eu venci o mundo. Larga a mão de dizer: eu confio em Deus, mas está difícil. Eu confio em Deus, mas é difícil. Eu confio em Deus, mas não tenho força. Você não confia em Deus, você confia em você. E você está vendo que você não tem força. É isso aí, se desafia, irmão. Chegou a hora de dar um chacoalhão nesse negócio aí. Porque não dá mais pra gente aceitar o Lúcifer dominando tudo aí, irmão. Ele não tem o controle, quem tem o controle é Deus. Mas é o seguinte, veja se não tá saindo da sua boca. E é embutido isso, mano, é tão embutido que às vezes a gente nem percebe. Eu entro todo dia lá no devocional, mas tá tão difícil. Você tá afirmando que você não confia em Deus. Sinto te dizer, com alegria eu digo isso, sabia disso? Sabe por que com alegria? Porque você está tomando consciência disso. E eu creio, pela fé, que o Espírito Santo está se movendo sobre essa live e está te convencendo, está te capacitando, está te conduzindo no dia de hoje para não sair mais isso da tua boca. Para que você não afirme mais que você não confia em Deus. Bruno, eu confio em Deus. Não, você confia em Deus, mas está difícil. Você olha para o que está depois do mas na tua frase. Logo, o que está depois do mas da tua frase é o quê? Está difícil. Eu não confio em Deus. Chega disso, irmão. Não, mas misericórdia, mas está tão difícil, tá pesado. Você imagina, Daniel? Você imagina você dentro de uma cova com verdadeiros leões na sua frente rungindo contra você. Se Deus foi com Daniel, como é que ele não vai ser com você, mulher? Ele não faz diferença entre pessoas, ele mesmo disse isso. Daniel era filho, você é filho. O pai não vai nunca fazer com um filho e o outro, esse eu vou proteger, esse eu não quero proteger, esse eu quero que se desgrace na vida. Um pai que está nos céus jamais. Você é dele. Ele só precisa que você confie nele, que você pare de verbalizar, porque palavras têm poder. A língua é um músculo e a gente não treina esse músculo. A gente treina o músculo, o bíceps, a panturrilha, o quadríceps, né? A gente treina, que mais os músculos que a gente treina aqui? A gente treina o adutor da coxa, mas não treina a língua, que é um músculo. Ei, hoje é dia de eu vou me colocar na linha de frente. Essa palavra é para mim também, mãe. É para nós aqui dessa sala. Da gente controlar a nossa língua hoje. Ainda que esteja doendo dentro de você, se for necessário, coloca um esparadrapo na tua boca, velho. Ainda que você seja chamada de louca, mas para de verbalizar que você não confia em Deus. Porque é isso que talvez esteja acontecendo na sua vida e é isso que está fazendo você sofrer. Deus vai cumprir o que tem que ser cumprido, só que Ele quer que você passe por essa tempestade em paz, dormindo. Ele quer que você ande sobre as águas. É isso. Ele quer que você aguarde o agir dele na certeza. Na certeza. Daniel não confiava nos leões. Daniel não confiava no rei Dário, que era o chefe dele. Daniel não confiava nele mesmo. Daniel não confiava no tamanho da pedra. Daniel confiava em Deus. E de repente a Bíblia diz: então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova. E guarde isso. E não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Quem entendeu isso? Daniel, confiar em Deus não anula de você ser jogada na cova dos leões. Não evita.
de você ser jogada na cova dos leões. Mas todas as vezes que você for jogada na cova dos leões, se você permanecer, eu confio em Deus, você sabe que Deus tem um plano do porquê Ele te jogou na cova dos leões. Deus me lembrou quando a Betina nasceu e não respirou e nasceu toda roxinha, quase pretinha, ao ponto de morta. E ficou 5 dias na UTI. Deus me lembrou, ei, eu tenho plano sobre esta cova dos leões. Você confia em mim? Confio. Pode vir o que for. Pode o médico falar o que for. Minha conversa é com você. E livrou da cova dos leões. Por que Daniel não sofreu nenhum ferimento? Porque ele havia confiado em Deus. Eu vou ler de novo. Não se achou ferimento algum, porque havia confiado em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes eu me feri porque eu não confiei em Deus. Eu acreditava em Deus, eu ia na igreja, ia na frente para aceitar Jesus, louvava a Deus, falava dos meus problemas, pedia oração, mas eu me feria e me feria porque eu não confiava em Deus. É tão poderoso essa frase, eu confio em Deus. É tão poderoso você se manter consciente nesta frase, eu confio em Deus. Você está disposta ao longo do dia hoje, você se manter nessa palavra? A única tarefa sua, além de se permanecer consciente, eu confio em Deus, nas adversidades que você vai sofrer hoje. Eu não estou aqui para falar que você não vai ter adversidade, porque a Bíblia diz que vai ter aflição. Mas eu estou aqui para dizer, vai ter aflição, mas para cada aflição, se você se manter consciente, eu confio em Deus, consciente em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Nenhum ferimento virá sobre a tua vida. Se há ferimento na tua vida, ferimento de alma, é porque você está distante de Deus. Essa é a realidade. Quem está colado na videira não tem ferimento na alma, mas passa por muita aflição. Eu creio até que passa mais aflição do que quem não está colado na videira. Eu tô aqui para falar a verdade para você. Você acha que eu tô aqui para falar só de bênção, rapaz? Você acha que eu vou te enganar? Você acha que eu vou desalinhar com aquilo que está escrito? Não, eu quero te ajudar a nós juntos se alinharmos ao que está escrito. A Bíblia garantiu que, olha, Daniel, eu quero que o rei Dário... Daniel não sabia disso, mas Deus já estava lá na frente, como a gente leu. Eu quero que o rei Dário faça um decreto sobre... ao meu respeito, um homem idólatra. Um homem idólatra vai escrever para mim que eu sou um Deus vivo, que eu permaneço para sempre, que o meu reino não tem fim, que não será destruído. O homem idólatra aí, o rei da Babilônia, que ninguém confia ou que todo mundo desconfia, ele vai escrever que eu livro as pessoas, eu salvo as pessoas e faço sinais e maravilhas no céu e na terra. Esse rei Dário, é ele que vai livrar Daniel do poder. Esse rei Dário vai escrever que eu vou livrar Daniel do poder dos leões. Isso é loucura, irmão. Mas para que isso acontecesse, e isso aconteceu, e também Daniel foi próspero, como a gente leu, para que isso acontecesse, foi necessário que Daniel fosse injustiçado. Foi necessário que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Então guarde isso. Não se achou ferimento algum em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. Simples assim. Eu, quando entro com vocês aqui no devocional, eu não entro aqui com poder de sabedoria de comunicação. Porque senão, imagina assim, olha, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar assim, início, meio e fim, eu tenho que, eu tenho que me comunicar da melhor maneira e tal. Isso pode parecer, vamos dizer assim, pode parecer lógico, né? Pode parecer, faz sentido, mas isso é de forma muito embutida, pode parecer, inevitavelmente, vai acontecer uma confiança nesta comunicação. Você imagina se eu entrar aqui confiante na minha comunicação? Não, mano. Como diz um amigo meu, eu posso falar aqui banana. Se eu tiver cheio desse espírito excelente, é o mesmo espírito que quer encher a tua vida, vai cumprir aquilo que Deus quer que cumpra. Ele vai te ensinar aquilo que Ele quer te ensinar. Eu confio em Deus, eu não confio na minha comunicação. Eu não confio na estrutura que tem aqui, que nem tem estrutura, mas não confio aqui no celular e tal, na cadeira, para que você aprenda.
Eu confio em Deus. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui. Um dia Deus levantou uma mulher de Cururipe, irmão, uma cidade longe, distante daqui, irmão, mas ela foi levantada tão grandemente. Um beijo no seu coração, Kevin. Deus é assim, irmão. E eu quero viver como Daniel. Você quer viver como Daniel? Ou você quer fazer só o jejum para cumprir o protocolo? O que você quer? É isso aí. Você já ouviu falar do jejum de Daniel? É isso aí. É isso aí. Só que não é o jejum dieta. É tudo isso que você recebeu aqui, de Deus. Então eu quero declarar no nome de Jesus que você possa receber agora uma certeza que não há batalha nenhuma que você e Deus não possa vencer junto. Não há batalha nenhuma, não há cova dos leões nenhuma de que você e Deus não vão vencer junto. Você percebeu que Deus venceu junto com Daniel? E Daniel junto com Deus? Ou não? Qual que é o papel de Daniel? Confiar. Qual que é o papel de Deus? Salvar. Qual que é o meu papel e o seu papel? Confiar em Deus. E qual que é o papel de Deus? Nos salvar, nos capacitar, nos livrar, nos direcionar. Ele faz tudo, mas eu preciso confiar nele. Então toda vitória da nossa vida, ela é junto com Deus. Por quê? A minha parte é confiar. Existe a minha parte, irmão. Não é só Deus. Existe a minha parte. Deus falou, Josué, pelo amor de Deus, eu sei que você está com medo. Eu sei que todo mundo de Israel idolatra Moisés. Esse povo não quer saber de mim. Esse povo quer saber só de Moisés. Mas Moisés não vai entrar na terra prometida. Deixa que eu tenha um plano especial para Moisés. Eu amo ele. Mas eu amo também você, Josué. E é o seguinte, Josué. Você é o meu líder que vai entrar na terra prometida. Mas eu tô com medo. Mas não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu preciso saber se você confia em mim, Josué. Eu confio. Então é o seguinte, prepare o povo. Daqui 3 dias, vocês vão passar o Jordão. Obrigado, até logo. Em 3 dias, Josué mostrou para Deus que ele confiava em Deus. Então, por esta confiança, ou seja, ele preparou todo mundo pressionando Josué, falando, Josué, como é que nós vamos atravessar? Como que nós vamos atravessar o Jordão com criança, com animais? Não tem como. O povo esquece do Mar Vermelho. Se você não tiver consciente na palavra de Deus, você esquece tudo que ele já fez na tua vida. Se você não tiver consciente na palavra de Deus, no aqui e no agora, em Deus, na confiança nele, você esquece o que ele já fez. O povo ficou 40 anos esquecendo, até a hora que Deus falou assim, vão morrer no deserto, porque vocês não querem mudar. Jesus, ele falava, você quer a cura? Jesus, ele perguntava, você quer a mudança? Você quer ser curado? Você quer ser livre? Tem muita gente que não quer ser livre, irmão. E misericórdia que seja você. Eu creio que não é você, não é possível. Você que está no gravado aí, não é possível. Você que está no ao vivo, não é possível. Você quer a mudança, você quer a transformação, não quer não? Então é assim que tem que ser. A sua parte é confiar em Deus, mas você precisa mostrar para Ele que você confia nele. Eu preciso mostrar para Ele que eu confio nele. E tem muitas vezes que a gente demonstra para Deus que a gente não confia nele. Essa é a realidade. Quantas vezes eu já não fiz e ainda continuo fazendo em alguns assuntos da minha vida. Mas a cada dia a gente vai progredindo, porque essa fé é progresso. Esta fé é progresso. Ou seja, 1% por dia progredindo, caminhando. Você foi abençoado com essa palavra? Eu vou escrever a boa notícia de hoje para você. Eu vou escrever a boa notícia de hoje para você. E você vai compartilhar ela. Você vai ensinar alguém pessoalmente. Você vai ser canal de Deus compartilhando com alguém, marcando alguém, escrevendo o seu testemunho, escrevendo nos comentários. Eu vou compartilhar um post que você tem percebido aí que a gente tem colocado a boa notícia no meio do caos. E também esse devocional vai ficar gravado. Então é o seguinte, quando vier uma notícia de problema financeiro, por exemplo, veio um boleto inesperado que você não sabe como é que você vai pagar. Qual é a sua primeira reação? Se a sua primeira reação for falar com Deus, você está demonstrando para Ele que você confia nele. Veio a notícia de um diagnóstico de um possível câncer, uma biópsia precisa ser feita. Se a sua primeira atitude é falar com a amiga, falar com o amigo, falar com o médico que você tem confiança, falar com alguém aqui na terra, isso é uma demonstração de que você não confia em Deus. Essa é a realidade. Eu não queria dizer isso, eu nem me acho digno de dizer isso,
mas Deus manda dizer, eu tenho que obedecer a Ele. Então é isso que tem que ser dito aqui nessa sala, porque é isso que vai fazer com que você mude, é isso que vai fazer com que você viva conforme Daniel. Não é o jejum em si, é você ter a atitude de Daniel. E você viu que a maior atitude de Daniel, na minha visão, tão boa quanto, não é só confiar em Deus. Ele confiou em Deus, isso é tudo. Mas esta confiança em Deus fez com que ele tivesse uma atitude de Cristo, que é o nosso propósito. O propósito, você quer saber o seu propósito é ser imagem de Jesus. Romanos capítulo 8. É só isso. Obrigado, até logo. Deus quer que você seja imagem do filho mais velho. Cópia do filho mais velho. Só isso. Ó, que o rei vive eternamente. Passou por uma pressão, o rei foi manipulado. Daniel sabia que ele foi manipulado, porque o rei gostava de Daniel. Ele foi manipulado e fez uma injustiça na vida dele. E ele passou pressão, passou o pão que o diabo amassou, é ou não é? E a primeira atitude dele foi uma atitude de Jesus Cristo, uma atitude de amor, uma atitude de compaixão, uma atitude de não julgamento, uma atitude de liberdade. Ei, eu declaro sobre a tua vida, Rei Dário, que você viva eternamente. E eu quero, como Daniel aqui desse lado, declarar sobre a tua vida, ainda que você não queira confiar em Deus, ainda que você seja idólatra, ainda que você busque esperança em várias outras coisas, isso não é problema meu. O meu papel aqui é ter uma atitude como Cristo Jesus. E a minha atitude é, eu declaro no nome dele, que você e a tua família viva eternamente. Só existe um que entrega a vida eterna, aquele que foi para a cruz no Calvário, aquele que foi para a madeira, aquele que foi envergonhado, aquele que jogaram vinagre nele, aquele que pegaram uma espada, uma espada não, uma seta, né? Como se fosse uma espada, e colocaram aqui na costela dele e saiu sangue dele. Aquele que foi envergonhado, aquele que sabia quem ele era, mas mesmo assim ele abriu mão do status. Ele abriu mão do status dele. Ele abriu mão do status dele. Ele abriu mão do status dele. Ele não queria se gloriar, ele queria nos salvar e ele nos salvou. Mas a gente precisa crer nele e ter comportamentos como ele. Então eu declaro em nome de Jesus, independente de quem esteja ouvindo isso, eu não sei quem são as pessoas que estão ouvindo. Eu não estou conseguindo nem ver o chat hoje, mas eu sei que o fogo do Espírito está movendo, está colocando luz aonde não tem luz, colocando consciência aonde não tem consciência, levantando mulheres, levantando homens, em nome de Jesus, meu Pai. Esse é o meu pedido, que você levante pessoas hoje que tenham atitudes como Daniel, atitude de eu vou passar o dia confiando em Deus. Independente do que aconteça, vai vir a notícia ruim, eu confio em Deus. Vai vir não sei o que ruim, eu confio em Deus. Vai vir o marasmo, eu confio em Deus. Vai vir o tempo da espera, eu confio em Deus. E também, meu Pai, que essa pessoa possa enxergar a eternidade. Assim como Daniel falou para o Rei Dário, que você vive eternamente. Ou seja, que você veja a eternidade. Que você creia na eternidade. E que o meu Deus te salve para a eternidade. Não há nada melhor do que a eternidade. Tudo que está acontecendo aqui é passageiro. Esse apartamento vai virar pó. Essa cadeira vai virar pó. Esse celular vai virar pó. O que o cara da Tesla está construindo vai virar pó. Os mísseis vão virar pó. Tudo aí que está construindo aí de qualquer coisa. Esses prédios que você está vendo aqui, tudo vai virar pó. Mas existe uma eternidade para nós. E é para lá que nós temos que ir. Temos que ir, porque lá é eterno. Eu quero vida eterna, você não quer não? Ou você quer morte eterna? É muito sério isso, cara. A Bíblia diz, nós não vamos esconder nada aqui. Nem a pau. O dia que esconder, derruba, Senhor. Presta atenção. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. E quem não crê, já está morto. Aleluia. Isso é glorioso, irmão. Glorioso como? Claro que é, porque isso é o que essa é a nossa esperança. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado,
Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus, neste momento dessa escrita, é o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas quando ele ressuscita, ele é tão poderoso, ele é tão amoroso, que ele faz e entregou para nós o ministério da reconciliação. Agora todos dessa live, vocês podem ser também filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Jesus desceu na terra para poder chamar os órfãos. Nós éramos órfãos. Eu não quero mais viver como órfão. Órfão tem pai, mas não vive perto do pai. Por isso que a Bíblia diz, Jesus veio para resgatar os órfãos. Todos são filhos ao olhar do pai, mas os órfãos estão distantes do pai. E não foi o pai que abandonou o filho, mas foi o filho que abandonou o pai. Ah, isso é bom demais. Vai na bênção, em nome de Jesus. Tamo junto, colado na videira. Tá bom, gente? Beijo no seu coração, fica com Deus. E vai lá na Boa Notícia e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus te abençoe.